Fala galera, professor Ramon Gadelha para a gente falar a partir de agora sobre especiação. Como é que uma espécie ela é formada? Galera, presta atenção. A gente sabe que ao longo do tempo mudanças graduais na população vão acontecendo. Decorrente de quê? De mutações, de recombinações, ou seja, crossing over, separação de cromossomos homólogos, processo de fecundação, tudo isso vai causando aumento de variabilidade genética e, consequentemente, isso vai causando variações fenotípicas. Essas variações graduais, a gente chama isso de anagêneses, ou características ou mudanças anagenéticas. Então anota aí, o que seria anagênese? Mudanças graduais ao longo do tempo no fenótipo ou nos fenótipos de uma população. Só que o que acontece? Aqui a ideia é de que essas mudanças graduais, muitas vezes até imperceptíveis, elas vão garantindo modificações. Chega um momento que a gente tenta ou busca explicar a evolução de uma maneira mais completa. E se a gente parar para pensar no tempo evolutivo, né, vamos pensar em algo em torno de 3,8 bilhões de anos. Ramon, será que seria tempo suficiente para que as mudanças graduais ao longo do tempo pudessem explicar a formação, a origem de todas as espécies? Isso é um ponto a se perguntar, ok? E aí os criacionistas defendem muito essa ideia de que não teria tempo suficiente da evolução de tudo se encaixar tão perfeitamente e aí um ser divino, um Deus, criou todas as espécies como elas são e o processo evolutivo foi acontecendo de forma gradual a partir daí. Outros não acreditam nem em processo evolutivo, são assim e ponto. Mas o fato é que a anagênese, ela traz essa ideia da mudança gradual. Em algum momento houve uma disrupção, um salto evolutivo de forma que houve aqui a separação de duas grandes populações. E essa separação faz com que a gente tenha mudanças acontecendo de uma maneira mais acelerada, já que nessas populações você não vai ter mais cruzamento entre esses indivíduos. Ou seja, a gente não está falando aqui de anagênese, e sim de cladogênese. Clado vem de ramos, é um nó que se forma e separa esses grupos. Então eu tenho agora duas linhagens se formando. E ao longo do tempo, essa população vai passando por eventos anagenéticos, essa daqui por outros eventos anagenéticos, e a gente vai tendo ao final, duas novas espécies que não conseguem mais cruzar entre si. Ou seja, houve aqui um isolamento reprodutivo. Então, vê, eu tive aqui anagênese, cladogênese e anagênese acontecendo a hora inteira. E isso, ao longo de milhões e milhões de anos, promove aqui uma separação a ponto de causar um isolamento reprodutivo. Então, galera, anota isso. Especiação pode acontecer por anagênese, por cladogênese, por ambas e para ter especiação tem que ter isolamento, que vai isolamento reprodutivo. Uma espécie, ela não consegue se reproduzir com outra, ou não deveria conseguir. Que a gente vai ver daqui a pouco que tem algumas exceções nesse caso associada aí à capacidade de reprodução. Beleza? Para Lamarck, e aí a gente volta lá para Lamarck, Lamarck fala de mudanças graduais, uso, desuso, mudanças graduais. Só que para Lamarck, não existia extinção de espécies, não existia extinção. Como assim, Ramon? Ela mudou, aquela característica deixou de existir. Então não é que ela sofreu, uma espécie ela não sofreu extinção, ela simplesmente estava mudando gradualmente. Hoje a gente sabe que existe sim extinção, tá? A gente sabe que existe extinção e que também existem mudanças graduais. Não pelo uso e desuso que iria explicar o processo evolutivo, mas as mudanças graduais resultantes das mutações, recombinações genéticas, etc. Beleza? Já Darwin fala muito bem em mudanças graduais, sim, mas Darwin ele traz a ideia de ancestralidade e a ideia de eventos cladogenéticos. Eu mostrei para vocês lá na aula sobre darwinismo, quando Darwin explica a história evolutiva dos tentilhões de Galápagos. São 13 espécies que ele foi comparando e mostrando que as espécies que eram mais próximas, que viviam em ilhas mais próximas, elas tinham uma semelhança evolutiva maior. E isso, obviamente, pode ser confirmado hoje com testes genéticos, com análises genéticas. A gente percebe que existe sim grau de parentesco entre diferentes espécies que por algum momento elas vieram de um único ancestral e passaram por esses eventos
cladogenéticos. Ou seja, essas ramificações possibilitam aí o aumento de biodiversidade. E hoje a gente tem muitas espécies catalogadas, muitas que a gente nem sabe. E se a gente fosse pensar apenas em eventos anagenéticos, talvez a gente não conseguisse explicar a quantidade de espécies que existem no mundo, ou seja, essa biodiversidade magnífica. Então, é muito forte a ideia de que a anagênese esteja acontecendo a todo momento, pressões seletivas agindo aqui. Em algum momento a gente tem essas rupturas, esses saltos evolutivos, garantido por esses eventos cladogenéticos. Então, exemplo, eu tenho aqui um ancestral comum que passou por esses eventos anagenéticos e cladogenéticos, que foi garantindo o que a gente chama hoje de irradiação adaptativa. Então, as demais espécies, elas partiram de um ancestral que foi sofrendo eventos anagenéticos e cladogenéticos, dando origem aí a uma grande biodiversidade. Nesse caso aqui eu estou falando de mamíferos, mas isso se aplicaria para qualquer outra espécie, beleza? É o que a gente chama de irradiação adaptativa. Com relação ao gradualismo, ele traz uma ideia aí de mudanças graduais, né? Está mais relacionado com a anagênese. Já o equilíbrio pontuado, ele fala em saltos evolutivos, ou seja, eventos cladogenéticos acontecendo de forma rápida, como se fossem saltos. Justamente por quê? Porque não teria tempo suficiente disso tudo acontecer, ou da gente ter essa biodiversidade gigantesca que a gente tem no mundo. Então, alguns autores trazem mais a ideia do gradualismo, outros trazem mais a ideia do equilíbrio pontuado, certo? Inclusive, os autores que defendem o equilíbrio pontuado, quando a gente pensa em fósseis, existem muitos elos perdidos, muitos fósseis que não foram encontrados. E talvez eles nem se fossilizaram. Mas para essa galera daqui, para o pessoal, para os pesquisadores, cientistas que acreditam no equilíbrio pontuado, falam muito a ideia de que, poxa, você tinha aqui uma amostra, um fóssil foi encontrado, você tem outro aqui. E o que está nesse meio daqui, você não encontra. É como se, de fato, naquele momento ali da história, houve um salto evolutivo para que uma espécie pudesse diferir a ponto de já a gente ter ali a aparição de uma nova linhagem. É o que afirma o equilíbrio pontuado. Com relação aos tipos de especiação, anota aí, a gente tem a especiação alopátrica, e aí já coloca, é a mais comum, tá? É o que normalmente acontece. Olha para cá, galera. Eu tenho uma população original, ok? População original. Surge aqui uma barreira geográfica. Ou seja, nessa população original está acontecendo eventos anagenéticos, mudanças graduais, recombinação, permutação, separação de homólogos, a população se reproduzindo aqui, mutações, variações diversas. E aí, de repente, surge aqui uma barreira geográfica, por exemplo, um rio. Então, um rio separou duas populações. É o que aconteceu, por exemplo, na separação da população de bonobos e de chimpanzés. Rio Congo separou essas duas populações. E aí, essas populações daqui agora separadas vão sofrer pressões seletivas diferentes. Então, eu vou ter uma pressão seletiva aqui, outras aqui. Temperatura, predadores, várias pressões seletivas vão fazer que aconteça o quê? Essa população sofra cada vez mais mutações, recombinações, seleções naturais, deriva gênica, fatores evolutivos acontecendo, e vai chegar um momento que essa população daqui, ela vai ser tão diferente da de baixo, devido às pressões seletivas e os eventos graduais de mutação, recombinação, seleção natural, que vai chegar um momento que elas não vão mais conseguir se reproduzir. Ou seja, houve um isolamento reprodutivo. Nesse momento, a gente pode afirmar que essa população é de uma espécie, essa população é de outra espécie. Tá? Então, a gente consegue entender muito bem como, olha só, como a especiação alopátrica, ela pode sim explicar a formação de diferentes espécies. Um exemplo lindo que eu acho fantástico é o que acontece, por exemplo, com primatas na Amazônia. A gente sabe que na Amazônia, né, a gente tem lá o Rio Negro, Solimões, o Rio Amazonas, e existem vários afluentes, várias ramificações desses rios. E o que é interessante? Que se a gente for olhar, em cada margem, um pedacinho dessas áreas aqui, você vai ver que existem espécies diferentes, por exemplo, de macacos, de micos, macacos do gênero mico. Então existe em cada localzinho desse aqui de uma cor, é uma espécie diferente. E aí você imagina que, provavelmente, o que é que tinha? Uma população original, que com a formação dessas barreiras geográficas, essas populações se isolaram, e esse isolamento fez com que eles passassem por pressões seletivas diferentes.
eventos anagenéticos também acontecendo sem parar, até que chega um ponto que essas populações não conseguem mais intercruzar, ou seja, espécies novas surgem. Então, é muito interessante quando a gente vai para campo, para a prática mesmo, a gente entender isso, né, de uma maneira simplesmente observando em loco como esses eventos evolutivos eles estão acontecendo. Ou seja, isso acontece a hora inteira. Só que para o nosso tempo, isso não é suficiente muitas vezes a gente perceber a formação de uma espécie. A gente não vai perceber a formação de uma nova espécie, porque isso requer milhares e milhares de anos. Beleza? Então tá aí. Lembrando que essas espécies, para serem consideradas uma espécie nova, tem que ter o que, galera? Um isolamento reprodutivo. Isso seria a especiação alopátrica, formação de uma barreira geográfica, formação de um evento ali cladogenético, beleza? Com relação à especiação simpátrica, a gente geralmente, quando fala de especiação simpátrica, a gente vai falar aqui, ó, de seleção disruptiva. Então, lembra, seleção disruptiva é quando a gente tem os extremos, os fenótipos extremos sendo selecionados. Então, essas características intermediárias, elas são eliminadas. Imagina que você tem aqui uma população original de pinheiros, por exemplo, e aí houve ali alguma grande mudança genética, alguma característica evolutiva que aconteceu ali do ponto de vista da variabilidade genética, que tornou uma população diferente das demais, a ponto de essa população não conseguir mais se reproduzir com as demais. Ou seja, houve um isolamento reprodutivo dentro de uma mesma área geográfica. Isso é chamada de especiação simpátrica. Então a gente teve aqui, ó, fenótipos que vão ser favorecidos ao longo do tempo e que explicam o surgimento de novas espécies. Já na especiação parapátrica é o seguinte, vê, você tem uma população original aqui, eu vou chamar de população original A, população original B, e você tem aqui uma zona híbrida, certo? Então imagina, você tem uma área contínua, você tem essa vegetação e de repente chega lá um derramamento de óleo, por exemplo. Imagine que isso aqui seja um manguezal, teve um derramamento de óleo. Alguns locais vai ter impacto sobre esse óleo, outros não tiveram esse impacto. O que é que acontece? Se você tiver alguma variedade genética em que, se liga, em que você tenha um favorecimento em relação a um local poluído comparado com um local que não está poluído, sabe que muitas aqui vão morrer. Mas se alguma delas tiver uma vantagem sobre isso, sei lá, de repente conseguir utilizar um composto químico, um metal pesado, alguma coisa que tem aqui nessa área poluída, ela vai começar a se reproduzir mais, vai sofrer um processo seletivo diferente daqui, a ponto de, em algum momento, elas não conseguirem intercruzar. Ou seja, um processo de especiação. Observa que a grande diferença da especiação parapátrica para simpátrica, ambas são na mesma área. Só que aqui você tem o quê? Uma mudança gradual e você tem aqui a formação de uma área ou de uma zona híbrida. A tendência é que as espécies que estão numa zona híbrida, elas acabem morrendo. E você tenha a longo prazo o quê? A formação de uma espécie em uma área nova que foi caracterizada aqui e outra espécie na área original. Isso é especiação parapátrica. Mais uma vez, para ter especiação tem que ter isolamento reprodutivo. E existem dois tipos de isolamento reprodutivo, o pré-zigótico e o pós-zigótico. Galera, o nome é simples, pré-zigótico, antes da formação do zigoto, tem algum mecanismo que impede que os gametas possam formar o zigoto. O pós-zigótico, o zigoto já se formou, só que por algum motivo o embrião não vai se envolver, ou então a espécie em si, os indivíduos não vão mais conseguir gerar filhos. Então vê, no pré-zigótico a gente tem vários exemplos. Vê, por exemplo, hábitat. O tigre, leão. Esses caras daqui, eles têm um isolamento pré-zigótico, por quê? Porque eles nem se encontram, eles vivem em biomas diferentes. Então você tem aqui o leão na África, o tigre aqui na Ásia. Então esses caras têm barreiras geográficas que impedem que eles possam se encontrar. Então por esse motivo é um isolamento pré-zigótico. Ao longo do tempo, esse isolamento favoreceu o quê? A formação de espécies diferentes. Temporal, ou seja, um isolamento do tipo temporal, é pré-zigótico. Por exemplo, eu tenho aqui ó, um macaco diurno, um sagui, e um macaco da noite, o Aotus, que é um gênero de macaco da noite que vive na Amazônia.
E aí esses caras não se encontram, então eles nem se reproduzem, porque um de noite está acordado, o outro de noite está dormindo. E aí vice-versa, de dia um acorda, o outro dorme. Então eles nem se encontram. É o que acontece, por exemplo, com muitas plantas também. Umas florescem numa época do ano, outras florescem em outra época. Então isso é um mecanismo de isolamento pré-zigótico. Evita que o zigoto possa se formar. É um isolamento temporal. Outro isolamento é o etológico, o comportamental. Comportamento de um, muitas vezes, não consegue ser compatível com o comportamento de corte de outro. Anfíbios, por exemplo, a vocalização de um é diferente da vocalização do outro. Então a fêmea é atraída por aquela vocalização. Então isso é um comportamento que acaba muitas vezes segregando e impedindo que haja a formação do zigoto. Mecânico, isolamento mecânico. Imagine um cavalo e um cachorro. Não existe anatomia genital para que um consiga copular com o outro. Ou seja, isso é um isolamento mecânico. E aí, galera, eu queria chamar a atenção porque isso já foi questão de prova, vê? Pensa um Yorkshire, um cachorrinho, uma raça de cachorro. Aí você pensa no Rottweiler. Galera, um Rottweiler consegue copular com um Yorkshire? Não vai conseguir, não. Claro que não vai conseguir. Existe uma incompatibilidade mecânica, genital, não tem como. Mas eles são da mesma espécie, sim ou não? São da mesma espécie. Eles são de raças diferentes, mas são da espécie canis familiares. A pergunta é, se tem um isolamento mecânico, por que elas não são de espécies diferentes? Simplesmente pelo fato de que, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Simplesmente pelo fato de que entre o Yorkshire e um Rottweiler existem várias raças intermediárias que garantem o quê? Garantem um fluxo gênico. Ou seja, genes que estão no Yorkshire podem chegar até o Rottweiler sem problema nenhum. E esse fluxo gênico acaba impedindo o quê? O isolamento reprodutivo. Então, apesar deles não conseguirem se reproduzir, essa manutenção do fluxo gênico impede a formação de uma nova espécie. Se em algum momento houvesse uma ruptura, talvez a longo prazo isso poderia sim caracterizar a formação de novas espécies. Beleza? E a gente tem, por exemplo, isolamento químico. Imagina, galera, um espermatozoide de um peixe. Você está tomando banho de praia lá, imagina, menina, você está tomando praia, um espermatozoide de um peixinho entrou no seu biquíni, você, meu Deus, eu vou ficar grávida de um peixinho. Não, claro que não vai. Por quê? Porque não existe compatibilidade química, tá? Os receptores que tem no seu ovócito não vão conseguir reconhecer e permitir que um espermatozoide de um peixe possa entrar, galera. Então, para ter fecundação, tem que ter compatibilidade química, certo? Então, imagina, Ramon, eu tomando banho de praia, quer dizer que tem espermatozoide? Claro que tem. Claro que tem. Imagina a quantidade de peixe que não tem ali. Ou então de mamífero, uma baleia, a quantidade de esperma que ela não vai liberar. Claro que tem. Agora, se esse espermatozoide vai chegar até você, é outra história. E, obviamente, a gente sabe que não vai ter compatibilidade química, né? Então não tem como ter formação do zigoto, porque é um isolamento pré-zigótico. Beleza? Ramon, e o pós-zigótico? Formou-se o zigoto. Só que existem três formas principais aqui. O da inviabilidade do híbrido. Como é que seria isso aqui, Ramon? Vê só. A inviabilidade do híbrido é quando o zigoto se forma, mas houve algum problema ali, ele é tão incompatível do ponto de vista genético que o embrião nem se desenvolve. Ou seja, não tem compatibilidade genética. Ok? Existe a infertilidade do híbrido, tá? Ou a viabilidade do híbrido diminuída. Como é que seria isso? É quando você tem a formação, você tem uma espécie fecundando com outra e vai se formar um híbrido. Isso pode acontecer? Pode. Olha aqui, ó. Você tem o jumento copulando com a égua. São espécies diferentes. E aí nasce um burrinho, uma mula. O que é que acontece? Esse cara daqui, ele é infértil, ele é um híbrido. Ou seja, apesar de formar um zigoto, ele não vai conseguir se reproduzir. Então, nesse caso, é sim um tipo de isolamento reprodutivo. Beleza? E a gente tem, galera, o que a gente chama de colapso do híbrido. O que seria o colapso do híbrido? É quando você tem um híbrido que se forma, olha só, um híbrido que se forma, e esse cara, ele não consegue se reproduzir. Ou se ele conseguir, em poucas gerações, aquilo ali está fadado a morrer. Ou seja, não vai conseguir passar aquelas informações genéticas adiante. Então, é um isolamento também. Esse bichinho aqui que vocês estão vendo, ele se chama Liger ou simplesmente Ligre. Vou mostrar uma foto para vocês visualizarem com
um pouco mais de precisão. Essa coisinha aqui maravilhosa, bem pequenininho, né, galera? Isso aqui, na verdade, é o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes, certo? A gente está falando aqui de uma tigresa que cruzou com um leão. E aí nasceu esse animalzinho aqui, ó. Esse animal, a gente diz que ele participou de um processo de isolamento reprodutivo do tipo pós-zigótico, colapso do híbrido, porque esse carinha aqui ele não vai mais conseguir se reproduzir. E quando existe alguma combinação dessa que surge aí ou que possibilita a formação de um indivíduo, isso pode acontecer? Pode, algumas espécies até acontecem. Só que as próximas gerações elas estão fadadas a ser extintas. Aquilo ali não vai se perpetuar. Por isso que a gente chama de colapso do híbrido. E aqui é justamente o cruzamento oposto. Aqui foi uma tigresa com um leão, aqui é um tigre com uma leoa. E aí surge o que a gente chama de tiger, ou tigreão, que tem a mesma ideia. Ou seja, é um animal, um híbrido, que está fadado também, né, as próximas gerações a morrerem. É o colapso do híbrido. Apesar de serem espécies que geneticamente compartilham muitas características, tá? São muito parecidos, existe aí um isolamento reprodutivo pós-zigótico. Por que, Ramon? Nesse caso, consegue-se formar o zigoto? Porque eles possuem características genéticas tão próximas a ponto de garantir ou de conseguir fazer a fecundação. Mas mesmo assim, não são próximos o suficiente para garantir que haja a perpetuação dessas informações genéticas nos cruzamentos futuros. Isso é biologia, isso é evolução, isso é Ramon Gadelha. Tamo junto.